Bom, olá a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de finanças corporativas, estamos falando sobre risco e retorno e viemos evoluindo, né? Aqui, como já suscitou algumas dúvidas, né? Nós temos um exemplo de uma carteira com 3 ativos, tá? Para todos os efeitos, nós não temos problemas, né? Porque pode ser com N ativos, continua sendo o retorno da carteira, tanto naquele mundo de Markowitz, Capital Market Line, ou no modelo do CAPM, continua sendo uma média ponderada. Tá? Então, isso aqui sempre vale em qualquer situação. Então, se você tiver N ativos, basta botar N ativos e vai multiplicando aqui e somando esses caras. Quando nós estamos falando de risco, né, aqui pensando em desvio padrão, com 3, né, nós temos esta montagem aqui, desta maneira, não precisamos decorar a, a nenhuma fórmula, desde que a gente lembre que essa matriz aqui é a matriz de variâncias e covariâncias. Né? Destacando novamente, nós temos aqui na diagonal as variâncias individuais, ou seja, os riscos individuais, e temos fora da diagonal, na região das, né, aqui, as covariâncias, com a matriz simétrica, o que nós temos aqui na parte de baixo, nós temos aqui na parte de cima, tá? Porque a covariância de 1 com 2 e 2 com 1 é a mesma coisa. Tá? E vale a pena, então, perceber, é importante destacar o efeito de quando a gente aumenta os nossos ativos na nossa carteira. Essa aqui é uma carteira 3x3, ela tem, obviamente, aqui 9 elementos nessa matriz, né? A gente percebe, sendo que são 3 variâncias e 6 covariâncias. Então, já pode notar que... Opa, por gentileza, se puder fechar fechar a saúde, né? E se puder fechar o microfone, a gente agradece. E 6 termos aqui de covariância. Tá? Então, assim, já temos mais elementos de covariância do que variância. Quando a gente leva isso a uma condição um pouco maior, por exemplo, uma situação de uma matriz 10 por 10, ou seja, o que significa? Eu ter 10 ativos, né? Se eu tiver 10 ativos na minha matriz, na minha carteira, esses 10 ativos, a hora que nós verificamos facilmente que ela possui 100 elementos, né? Essa matriz teria 100 elementos. Esses 100 elementos, novamente, somente a diagonal formada por variâncias, e essa diagonal ela possui 10 variâncias, e a gente verifica que agora, olha só o peso das covariâncias. Então, nós temos aqui 90 elementos se referindo de covariâncias. Então, quanto mais você se diversifica, essa aqui só pegamos 10 elementos, os riscos individuais, né, que vem a partir daqui das variâncias, do desvio padrão de cada um, passa a ser menos importante, na definição do risco da carteira total do que as covariâncias existentes entre esses elementos. Tá? Então, vale a pena, é importante salientar isso. Quanto mais eu me diversifico, quanto mais eu aumento, né, essa relação aqui,
vai ficando, né, vou ter mais covariâncias em relação às minhas variâncias, tá? Então, esse efeito, ele é o que provoca aquilo que a gente viu. Deixa eu só um momentinho que eu vou compartilhar os outros slides aqui. Quando nós discutimos na aula passada, eu apresentei para vocês esse gráfico, né? Esse gráfico mostrava claramente um aumento, toda vez que eu aumento aqui a diversificação, né? Aumentando a diversificação significa aumentar o número de ativos da minha carteira, né? Porque a ideia desse gráfico ele é que a gente coloque aqui a diversificação, representada por número de ativos, e o risco da carteira que está dado por aqui, tá? O risco da carteira. Obviamente, a gente começa com um único ativo, e esse único ativo vai representar todo o risco da carteira. A partir do momento que a gente aumenta, como nós consideramos ali agora 10 ativos nessa carteira, a gente percebe que há uma redução do risco da carteira, né, mas ele não some. Se eu viesse naquela lógica e aumentasse para um número próximo de 50, o que está acontecendo? Eu estou cada vez mais eliminando essa parte do risco aqui que é diversificável, mas eu vou ficando, eu continuo com esta parte de risco aqui de baixo, que é o risco não diversificável. Tá? Então, essas relações elas acabam sendo importantes, essas covariâncias, tá? Porque aquelas variâncias, aqueles riscos individuais, eles vão sendo eliminados a partir do momento que eu vou aumentando a minha diversificação. É através dessa parte aqui, isso aqui vai sumindo. Aí eu vou ficando com aquela parte que covaria. E, obviamente, aquela covariância que se deve entre os retornos é porque tem alguns fatores comuns. Né? De novo, assim, o câmbio vai afetar de alguma maneira, alguns mais, outros menos, alguns de positivo, outros de forma negativa, o retorno de alguns tipos de atividade, a inflação, o desemprego, né, o PIB como um todo, a atividade econômica, né? Isso está afetando de maneira distinta os retornos das empresas. Tá? Então é um fator comum, existe alguma coisa no sistema afetando o retorno de dois ativos, que por acaso, né, afeta naquela distribuição dos cenários de dois ativos. Né, tem aqui, sei lá, um ativo 1, um ativo 2, e obviamente, conforme isso aqui, vai indicar como eles covariam. Então, a relação dada a uma causa comum, que está sistêmica, que está afetando a atividade de todo mundo. Não é à toa, de novo, que a gente está vendo o papel da covariância como um papel importante. E quando nós vamos aqui trabalhar com o conceito de risco sistemático, né, que é o beta, que é aquele risco que é importante, aquele que nos interessa, no final da conta, nós também estamos dando aqui a ideia um peso maior, um peso para a covariância entre cada um dos seus ativos em relação agora a uma ideia de risco relativo ao que está acontecendo conforme o ciclo econômico, né, o retorno aqui do mercado. Porque, de novo, aqueles riscos individuais eles são eliminados. Né? Então, não preciso me preocupar mais com as variâncias, tá? Mas sim com as covariâncias. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Joia. Seguindo aqui em frente. Colocado isso, nós estamos voltando aqui para uma equação daquele sistema com dois ativos, para mostrar, né, que é aquelas relações que nós colocamos para vocês inicialmente. Só que quando nós colocamos isso aqui inicialmente, nós exigimos essa condição aqui. Olha, meu recurso todo tem que ser aplicado. Mas nós não fizemos nenhuma restrição
que estes números, nós não fizemos essa restrição, tá? Que W1 e W2 precisam ser necessariamente positivos. Tá? Isso vale tanto para a construção da fronteira eficiente, como vale para a Capital Market Line. Tá? Nós não fizemos esta restrição. Então, esta restrição aqui de serem positivos implica que ele não pode fazer a tal da venda descoberto. Porque a ideia da venda descoberto é permitir que você venda alguma coisa que você não tem. Tá? E o mercado financeiro ele é pródigo por permitir essas situações. Por exemplo, você pode não ter uma ação da Petrobras, mas você pode ir lá alugar, ou seja, ela não é sua, mas você alugou essa ação e você pode vender. A hora que você está fazendo isso, você está vendendo alguma coisa que você não dispõe, não tem. Tá? Você pode pegar dinheiro emprestado, a taxa livre de risco, que acontece na Capital Market Line, para aplicar em investimentos de risco. Tá? Então, essas situações onde eu posso, que são situações de alto risco, elas são caracterizadas por essa ideia de venda a descoberto. Tá? Ou seja, descoberto no sentido que eu não tenho para entregar aquilo. Quando a gente olha, no caso da... Sim. Desculpa, eu não entendi. Mas você não tem, como que você vende ela? Então, o mercado financeiro permite você vender aquilo que você não tem, tá? Como eu estava comentando, você pode, por exemplo, alugar uma ação, você vende essa ação. Qual que é a contrapartida? Né? A contrapartida é que você precisa devolver aquela que você alugou. Então, lá na data futura, você vai comprar e devolver para o cara aquela que era alugada. Qual a sua expectativa quando você fez isso? A sua expectativa é que você vai comprar lá no futuro mais barata do que ela custa hoje. Suponha. Entendi. Oi? Tipo, aluga quando está mais barato, aí vende na alta, depois compra quando está. Então, exatamente. Eu imagino que a operação que eu estou fazendo hoje, né? É como se eu tivesse alguma coisa assim. Imagine que eu pudesse vender a ação por 100. Imagine que eu tenho um compromisso lá na frente, de um determinado prazo, devolver essas ações. E essas ações eu preciso pagar pelo aluguel delas. Suponha que eu vou pagar lá no final o valor de 5. Né? Eu tenho que pagar o aluguel e, obviamente, também tenho que devolver as ações para esse sujeito. Se você simplesmente eu conseguir vender essas ações por 100 e achar que lá na frente ela está valendo 80, vai ser um bom negócio para mim. Aí eu compro essas ações lá na frente. Aqui tá, desculpa, eu representei errado. Então é como se além de eu ter que pagar o aluguel da ação, né, eu ainda tenho a condição de comprar essa ação no mercado lá no futuro, ela por 80, para devolver para o dono. Tá? Então eu devolvo as ações e vou devolver mais algum valor monetário pelo aluguel delas. Oi. Isso daí é o que seria operar alavancado, não? Então, mas você pode operar alavancado, venda descobertos, são ideias de que você pode entregar alguma coisa que você não tem. Tá? Ah, Ou tá, você, mas é a mesma coisa, então pode-se dizer que é a mesma coisa? sim, sim, porque você está... Aqui, deixa eu passar para o próximo slide, porque na ideia de que você possa pegar dinheiro emprestado para... É como se você estivesse, na verdade, comprando um título. Você vai ter que pagar, devolver esse título para a pessoa, essa quantidade, mais uma remuneração. É isso que você está fazendo com o aluguel. O aluguel você não está devolvendo as ações e está dando uma remuneração. É como se você tivesse pego um dinheiro emprestado. Né? É como se você tivesse pego um dinheiro emprestado para comprar ações. A ideia é a mesma. Tá? Só que Entendi. aqui, então, só que você consegue pegar dinheiro emprestado para comprar. Mas para vender eu preciso ter alguma coisa. Né? A bolsa não pode, você não pode chegar, eu quero vender ação, mas tudo bem, você não tem nada? Não, eu tenho sim. Só que ninguém precisa saber que essas minhas ações são alugadas. O que significa alugadas? Que eu já tenho um compromisso de devolver para o dono. Então, eu entrego essas ações com um compromisso que eu vou ter que ir ao mercado comprar depois no futuro para devolver para o dono.
né? E isso aí pode ser a ação ou pode ser a quantidade de dinheiro equivalente, né? Para que ele possa comprar essa ação novamente lá no dia. Tá? Mas sim, de novo, a ideia é você estar, de alguma maneira, você está se alavancando, tá? Porque você não tem o recurso hoje para comprar aquelas ações. Mas eu tenho o recurso para alugar. Então, se eu tivesse que ter 100 para comprar as ações, eu não preciso, eu preciso de uma fração disso para alugar as ações. E aí eu posso vender. O que eu estou fazendo, recebendo um dinheiro adiantado. Olha, estou recebendo dinheiro com compromisso de devolver lá na frente. Não é assim que funciona o empréstimo. Você recebe o dinheiro hoje com compromisso de devolver depois. Só que aqui o seu compromisso de devolver depois é devolver as ações, ou se você quiser pensar, a quantidade equivalente de dinheiro para comprar aquela quantidade de ações. Então, há um fluxo financeiro, tá? Só que ele está lastreado, ou em vez de eu combinar uma taxa de juros, eu estou dizendo que é uma taxa flutuante, que é o valor da ação lá na frente, no futuro. Ela pode subir muito ou ela pode cair. Ao contrário de um empréstimo, que você sabe exatamente a taxa de juros que você vai pagar, você não sabe exatamente quanto você vai pagar por esse empréstimo, vamos dizer assim, já que você vendeu as ações, né, você recebeu o dinheiro. Você não sabe exatamente quanto vai custar para você pagar lá na frente. Então pode ser um negócio. Você ganha dinheiro que você perca dinheiro. Não sei se eu consegui esclarecer. Tá? Assim, se você pensar na ideia da Capital Market Line, que tem alguma situação, tá? Onde eu tenho aqui um retorno livre de risco de 10, estamos, no meu exemplo aqui, simulando uma carteira de mercado com um retorno esperado de 25 e um desvio padrão de 30 nesse gráfico. Eu coloquei aqui nessas posições verdes, lembra, quando eu estou na Capital Market Line, eu sou obrigado a comprar sempre do ativo livre de risco e do ativo M. O ativo M é esse cara que está aqui, né? É o cara que está exatamente nesse ponto aqui, que é aquela carteira M lá que a gente está trabalhando. O que significa, então? Significa que, para estar nesse ponto aqui, significa que eu comprei 0% dessa carteira M e 100% do ativo livre de risco. Então, eu estou aqui. Nesse ponto aqui, é como se eu tivesse comprado 20% do ativo de risco e 80% dos meus recursos aplicados no ativo livre de risco, que está aqui nesse cantinho, tá? Nesse ponto aqui. Então, quando eu chegar em algum lugar aqui, já é o contrário. Eu tenho 20% do ativo de risco e 80% da carteira de risco. Nesse ponto aqui, nesse ponto, indicar por M, é como se eu tivesse 100% dos meus recursos investidos no ativo de risco. Então, se eu mantiver a minha característica de que W1 e W2 aqueles Ws precisam ser positivos, eu só posso andar nesse pedaço aqui. Eu estou preso aqui. Eu não consigo ir além desse ponto, porque o máximo que eu posso fazer é comprar 100% do ativo livre de risco. Desculpa, do ativo com risco, que é a carteira N, que é esse ponto aqui em cima. Para ir além disso, né, para poder percorrer essa área que está aqui, são situações onde eu tenho claramente riscos maiores e também expectativa de retornos maiores, né? A gente pode observar os riscos aqui, avaliar em desvio padrão, eu também consigo avançar. Mas para isso, é necessário que eu fique alavancado, naquele sentido de que eu pegue dinheiro emprestado, e pegar dinheiro emprestado aqui é como se eu estivesse vendendo esses títulos, né? Vendendo esse título que eu não disponho, né? Como se estivesse prometendo que alguém me dá o dinheiro e eu vou devolver exatamente esse valor com a correção de juros, que esse ativo livre de risco desse retorno que ele está colocando. Aí eu consigo migrar para essa região azul aqui em cima. Tá? Isso aqui a gente pode perceber também, isso já foi objeto de algumas conversas, né? Quando eu estou trabalhando aqui na presença do ativo livre de risco, isso aqui, se esse 2 aqui for a variância do risco, do ativo livre de risco, isso aqui some,
esse termo some, né? Então, quando nós estamos trabalhando apenas com a carteira de risco, eu já mostrei para vocês que o risco da carteira ele é simplesmente baseado na proporção que eu compro do ativo de risco. Isso aqui nós já demos uma explorada, né, nesse assunto. Então, para eu poder acessar essas áreas superiores aqui, representadas por essa parte da reta aqui para cima, né, ou seja, assumir mais risco, só tem um jeito. Por exemplo, eu comprar 130% dos meus recursos aplicados no WM. Porque aí sim eu consigo multiplicar por 1,3 o risco dele aqui. Então a carteira vai ficar com mais risco acima daquele. Então eu posso fazer esse movimento para que eu venha nessa região aqui acima. É claro que a contrapartida é que eu preciso pegar dinheiro emprestado. Isso significa que eu vou ter a necessidade de pegar o equivalente a 30%, e aí tá, o número vai aparecer negativo, né, em ativos livres de risco. Tá? Eu preciso ter esse número negativo. É como se eu estivesse pegando agora dinheiro emprestado na taxa de retorno do ativo livre de risco, para que eu possa investir esse dinheiro aqui. E aí eu consigo, então, acessar aquele ponto, então, onde eu estou com 130%, seria esse ponto aqui, ó, 30 negativa, e onde eu teria aquele WM lá equivalente a 130%. Tá? Então, isso aqui seria a condição para eu chegar aqui. Tá? Seria a condição. Tudo bem? Sim. Só para ver se eu entendi. Então, se eu vou pegar esse empréstimo aí, 130%, né, para poder alcançar níveis de retorno e risco mais altos, eu preciso compensar para essa equação ser igual a 1, pegando valores negativos do ativo livre de riscos. É isso, né? Assim, a ideia aqui é o seguinte, imagina, para simplificar, imagina que você tem R$ 1.000. Pô, mas eu quero investir 1.300 nessa carteira de risco aqui, que é o M. Se você só tem R$ 1.000, o que você precisa fazer? Pegar o empréstimo. Pegar um empréstimo de 300. No caso aqui seria esses 30%. É como se eu pegasse, estivesse devendo 30%, né, esses 300, somado aos 1.000 que eu já tinha, para chegar nesses 130% e poder investir nesse ponto aqui. Mas então eu tenho, nessa situação, eu estou pegando dinheiro emprestado e aplicando em ativo de risco. De novo, eu tenho uma expectativa de retorno atraente, mas eu também tenho uma expectativa de um risco muito maior. Porque, de novo, né, quando você olha a gente olha essa reta aqui, parece que as coisas são certezas, né, que você vai indo para cá e você vai ter esse retorno aqui de 30% aqui esperado. Não, a gente tem que lembrar que isso aqui é um retorno esperado. Né? Lembre-se, é aquele retorno que nós estamos imaginando aqui sempre, supondo que tem uma distribuição normal, eu estou dizendo para você, olha, você tem aqui um retorno esperado na ordem de 30%, né? Se você fizer essa carteira, peraí, deixa eu fazer. Você tem aqui um retorno esperado de 30%, mas você tem um risco, né, que é baseado nesse desvio padrão aqui. Então, quanto maior esse desvio padrão, nós estamos dizendo que é maior as probabilidades de você não obter isso aqui. Você pode ganhar mais? Pode, mas você também pode perder. Estamos dizendo que isso aqui está aumentando, né? Está ficando mais ampla essa distribuição, essa possibilidade de resultados diferentes do que você espera. Isso aqui a gente tem que sempre olhar como retornos, não é retorno certo, é um retorno esperado, é o que está dando aqui o que seria a média lá na distribuição. Tá? Então, senão você olha a figura aqui e parece, então sucesso é simples, vamos pegar dinheiro emprestado e vamos investir que só tem chance de ganho. Não é bem assim, tá?
Entendi. Aí só, aí, por exemplo, aí no final do período eu tenho que pagar esses R$ 300 de volta, mais mais a taxa do ativo livre de risco, que nesse caso seria 10%. Exatamente. Você pagaria isso aqui. Tá? Tá. E aí, se a Então, minha quer ver? ação, Quer ver? se a minha, Vamos voltar hum, aqui, ó. Aqui, ó. Qual seria o retorno esperado? Se você olhar aqui o retorno esperado, você teria que, como eu vou ter que pagar isso aqui, vai consumir dos meus recursos 30%. Então, vou botar aqui, ó, menos 30%. Então, se eu tivesse aqui menos 30%, esse R1, que é os 10% lá do retorno dele, mais aqui você tem aqui os 130% do retorno esperado. Então, tem aqui 130% do retorno esperado, que eu não lembro de cabeça, que é 25%. Que é 25%. Então, você está aqui. Se tudo sair bonitinho, entendeu? Se tudo sair bonitinho, aí sim, você tá aqui perdendo 3%, que você vai ter que gastar 3% do seu recurso para poder pagar isso aqui, mas só que você está esperando que vai ganhar 1,3 disso aqui, de 25, vai dar mais 75, 32,5, se eu não errar a minha cabeça aqui, tá bom? Eu não errei a conta aqui, isso aqui daria 32,5%. Né? Então, ou seja, você teria um retorno estimado aqui em 29,5%. Tá? Então, esse aqui seria, a conta de retorno vai ser exatamente essa. Tá? Porque sobre a... Opa, faltou um meio aqui. Tá? Então, essa vai ser... Travou aqui. não, tranquilo. Pronto. Tá? 29,5% ali. Então, a conta as equações continuam valendo. Tá? E você vai pagar sobre aquele... É como se você... Né, sobre aqueles 300 aplicados, você vai ter que pagar 3%, seria sobre o 1.000 total que você tem, mais os 300 que você pegou, mais aquilo que você teria. Então, o retorno esperado seria de 29,5%. Tá? Beleza. Continua valendo aqui. Tá? Então, o problema é que, de novo, o risco está aumentando também bastante. Tá? O risco da carteira aqui está aumentando. Você multiplica por 1,3 o desvio padrão do ativo de cor. Então, você está alterando. Quando a gente pensa também no mundo naquele mundo que a gente estava trabalhando da fronteira eficiente, isso também tem reflexo. Quando a gente pega lá, aquilo que a gente estava trabalhando com apenas 2 ativos, vou colocar 2 ativos aqui só por simplicidade, nós estamos trabalhando com uma curva, por exemplo, desse tipo aqui, onde eu tinha aqui em cima um ativo B e aqui embaixo um ativo A. Essa posição dessas linhas que eu mostrei tradicionalmente para vocês, são as posições sem venda descoberta, porque aqui em cima é 100% de B e 0 de A, e aqui embaixo é 100% de A e 0% de B. Então, tudo aqui são números, aqueles WA e WB seriam positivos aqui. Se eu puder permitir a venda descoberta, é como se eu pudesse vir para esta região aqui, tá? Além do B. Essa parte aqui, se desejasse vir além do A, seriam essas partes aqui pontilhadas, essas extensões, representariam as possibilidades de venda a descoberto desses ativos. Tá? Então, eu vendo um para comprar o outro. Tá? Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui em cima algum ponto, uma carteira que fosse, sei lá, vendido 25% a descoberto no ativo A, né? Ou seja, eu vendi o ativo A que eu não tinha, peguei dinheiro com ele e resolvi botar 125% no B. Tá? Então, se eu fizesse uma operação dessa, vendesse o ativo A descoberto, que eu não tenho, pegasse esse dinheiro, naquela brincadeira do aluguel, eu alugava a ação A, vendia ela, pegava o dinheiro e dobrava a aposta, né? Eu investisse mais no ativo B, eu poderia chegar nesse ponto aqui, mais acima
do ponto B. Eu posso atingir as áreas como essa, esse pontilhado aqui, ou como aqui. É claro que a gente já sabe que essas aqui não são racionais, né, em termos de fator eficiente, mas são situações possíveis de serem alcançadas. Não é racional, mas ela faz parte do meu conjunto de carteiras que seriam possíveis de serem criadas, tá? Então, vale tanto na Capital Market Line, mas também vale quando nós estamos pensando no conceito de fronteira eficiente. Tá? Eu poderia ir além desse ponto aqui, né? Em vez de ficar só nisso aqui, eu poderia, então, continuar avançando se eu permitir a venda descoberta. Tá? Ela aumenta ali o conjunto de opções. Tá? Aqui não. Deixa eu só voltar. Tá. Então, tudo bem essa ideia de venda descoberta. Então, a ideia é que eu não preciso necessariamente trabalhar com esses números positivos, tá? É isso aqui. Essa última reflexão aqui é que permite que a gente faça isso, tá? Então, quando falar em venda com venda descoberta ou sem venda descoberta, é isso que nós estamos falando, tá? Se esses números podem ser negativos ou se eles são obrigatoriamente maiores ou iguais a zero, tá? Esses pesos aqui na formação da sua carteira. Imagina que na vida prática você queira montar uma carteira, ainda que seja possível você ficar descoberto, imagine que você tem que ficar descoberto em muitos ativos, né? Pode ser uma situação um pouco complexa, às vezes por questão de limitação de risco. Se você fosse fazer algo assim, você poderia falar, olha, não, eu só quero, vai ser uma condição de contorno, eu vou impor a necessidade de que não possa ter vendas a descoberto, para limitar em parte o risco. Bom, aqui acho que já conversei sobre tudo. Aqui vale a gente lembrar um pouco, nós conversamos isoladamente na aula passada duas coisas. Nós conversamos sobre, olha, o beta calculado dessa maneira, né, como medida de risco sistêmico, dependendo da variação então de cada ativo em relação à carteira de mercado, ou seja, ao mercado como um todo aqui. E conversamos também separadamente no momento anterior, falando, olha, a covariância também e a correlação, elas são relacionadas dessa maneira aqui. Tá? O que nós estamos fazendo aqui agora é tentando identificar qual é a relação entre beta e correlação, né, como eles estão interligados. Aqui simplesmente estão fazendo uma mudança, né, de ajuste de nomenclatura, ajustando covariância para a gente tem sido representada por aqui e variância dessa maneira. Porque assim nós ficamos com a mesma anotação que está aqui no campo da correlação, né? E eu tenho aqui covariância aqui em cima do beta, e tenho aqui uma definição de covariância, sendo desvio padrão de um ativo, vezes desvio padrão do mercado, vezes a correlação desse cara. Lembrando que isso aqui são sempre em relação aos retornos, né? Então, falando dos retornos, nós estamos falando em variância, covariância, correlação, desvio padrão, mas sempre pensando na distribuição dos retornos, tá, dos ativos. Nós imaginamos. Então, se você pegar então a equação do beta, que é dada por essa aqui, e substituir o numerador por toda esta parte que está aqui, nós chegamos nesse ponto. Nota que, né, já que a variância nada mais é que o desvio padrão ao quadrado, é possível que a gente faça essa simplificação aqui, tá bom? Então, na verdade, nós ficamos agora com esta última relação aqui. Beta se relaciona desta maneira com a correlação. Vou colocar de um pouquinho de maneira diferente, pelo menos para dar um destaque. Estão dizendo, olha só, isso depende da proporção aqui entre o desvio padrão, ou seja, entre o risco desse ativo I e do mercado,
se ele é menos ou mais arriscado que o mercado, mas também como ele se correlaciona com o mercado. Tá? Então, estou destacando esse ponto aqui, vou mostrar aqui. Depende, em parte, se ele é mais ou menos arriscado, mas também depende de como ele se correlaciona com o mercado. Isso aqui, então, a gente consegue agora relacionar o beta. Estamos uma maneira de relacionar beta e correlação, tá? Perfeito. Qual que é a implicação disso aqui? Que a gente começa a perceber. Nós podemos ter dois ativos que têm exatamente o mesmo nível o mesmo desvio padrão. Essa barra aqui está simbolizando o desvio padrão, portanto, simbolizando o risco total. Tá? Então, são dois ativos que têm aqui um desvio padrão, que é igual ao desvio padrão desse segundo ativo aqui. Exatamente igual. Bota aqui, tá? O fato deles terem o mesmo risco total, lembrando desvio padrão com a variação de risco total, o fato deles terem um risco total idêntico não significa que eles tenham o mesmo beta. Tá? Não significa que eles tenham o mesmo beta. Porque como nós conversamos lá atrás, existe uma parcela do risco que é o risco idiosincrático, ou o risco que ele é passível de ser eliminado via diversificação. Então, esse cara pode ter, por exemplo, esta parcela aqui de risco idiosincrático, enquanto que o segundo ativo tem esta parcela de risco idiosincrático, ou seja, aquele que será eliminado via estratégia de diversificação. Numa situação dessa, esta parte que sobra, ela é interligada, né, determinada ao risco de mercado. Tá? Isso depende dessa. Então, relacionada ao risco de mercado. Em outras palavras, esta aqui é em relação ao beta. Então, quando você olha o beta do ativo 2 e o beta do ativo 1, o beta do ativo 1 é maior do que o beta do ativo 2, apesar de ambos terem o mesmo desvio padrão. E o que muda aqui? Quando a gente olha aquela equação que relaciona o beta, né, quando a gente olha aquela equação que a gente acabou de mostrar, simplesmente eles têm o mesmo desvio padrão, mas, né, a correlação desse desvio do primeiro ativo é maior com o mercado. Mesmo que eles tenham o mesmo desvio padrão, ainda que eles tenham o mesmo desvio padrão, a correlação com o mercado é diferente. Tá? Então, se o 1 tem uma correlação maior, ele vai ter um beta maior do que o 2. Tá? A gente percebe aqui. Ainda nessa linha de raciocínio, se chegarmos então, onde tenhamos eventualmente dois ativos de padrão maior, um risco total, né, maior, né, quando estamos olhando o risco total, um risco total maior. Você olha, se você fosse uma pessoa não diversificada, você se preocuparia com isso. Só um momentinho que eu preciso aqui dar
Vou botar meu celular para carregar, senão não vou ficar sem som. Um minuto. Deixa eu ver senão senão eu vou ficar sem o áudio. Acho que agora vai. Então, voltando aqui, nós estamos em risco total. Mas se a gente olhar novamente em termos de risco idiosincrático, esse cara pode ter uma parcela de risco idiosincrático, aquele que vai ser eliminado via diversificação, muito maior do que o ativo 2. E a conclusão disso aqui vai ser que esse cara vai ter um beta 1 aqui, vai ser menor que o beta desse outro ativo. Simplesmente porque a correlação aqui é muito maior do que a correlação do beta 1. Tá? Então, nós podemos ter esses tipos de situações onde as condições de risco não são tão importantes o risco total, mas a parcela de risco que é afetada pelo mercado, que é o que o beta quer captar. Tá bom? Isso fica um pouquinho claro, essas possibilidades, quando a gente olha essa relação de correlação, né, e o beta, porque a gente percebe o papel da correlação com o mercado, com os retornos daquele ativo estão relacionados com o mercado para poder influenciar no tamanho do beta. Não é só o risco individual, mas também como eles se correlacionam. Não é só essa métrica, mas também o efeito da correlação. Tudo bem? Bom, colocado isso aqui, então nós já demos uma olhada como é que a gente pode trabalhar em termos de N ativos, é só ir multiplicando aumentando N vezes essas matrizes, né? De novo, o efeito computacional por matriz é muito melhor, não dá para ficar fazendo na unha. Conversamos sobre o conceito e a ideia de ganho descoberto, falando aqui como interpreto a correlação e o beta, né? Como eles estão ligados. Professor, Agora, eu já não lembro mais direito o que o beta representa. Ele é a parte que não é negociável, são os riscos do mercado mesmo, né? É isso? a ideia do beta, ele tenta aquilo que chama de risco sistemático, né? Ou seja, existem causas, existem, deixa eu voltar naquele outro slide. Vamos lá, tá? Por que eu não fui para lá? Só um momentinho. Ah, tá. Aí o beta é essa parte de baixo, né? Ele está pegando essa parte que representa essa parte de baixo, que é a parte do que sobra. É a parte de risco que não é eliminado. Por que não é eliminado? Porque esse risco é uma parte do risco do sistemático, o risco do sistema, o risco que está nessas variáveis macroeconômicas que dependem daquilo que a gente brinca, né? Tão certo quanto o dia vai nascer e o sol, né? O sol vai nascer, o sol vai se pôr, nós teremos ciclos econômicos. A economia vai uma hora bem, a outra hora vai mal. Conforme você responde, alguns negócios, quando a economia estão indo bem, vão muito bem. Quando a economia vai mal, eles vão muito mal, né? Alguns têm essa característica, elas respondem dessa maneira em relação ao ciclo econômico. Ela tem uma elasticidade muito grande, isso, né, que aumenta, amplifica muito, tanto os ganhos como as perdas. E tem outros itens que têm uma característica, por exemplo, que respondem um pouco ao ciclo, à atividade do ciclo econômico e com o ciclo também caem menos. Tá? Então, esses caras que caem menos aqui são os caras que têm um beta menor do que 1. Quem tem o desempenho da economia é quem tem o beta igual a 1. Tá? Então, o que faz o mercado é como eu estivesse dizendo para você. Não me interessa mais
saber em termos de desvio padrão, porque desvio padrão está trazendo aquelas coisas que acontecem, por exemplo, da porta para dentro da empresa. Mas isso eu vou eliminar de diversificação. Mas eu não consigo eliminar dos retornos que vou ter. Eu estou entendendo como eles flutuam em relação a esses ciclos econômicos, como eles respondem a isso. Porque eu vou manter minha carteira e ela vai flutuar em relação a isso. Tá? Então, eu estou querendo saber se, na verdade, eu tenho uma sensibilidade maior, são os casos que têm um beta maior que 1, a esses riscos sistemáticos, né, tipicamente variáveis macroeconômicas, ou se tem um baixo nível de risco, flutua menos. Tá? E claro, qual a chance do ativo que tem beta maior que 1? Você pode ganhar muito, mas você pode perder muito. Isso significa risco, né, uma alta volatilidade. Os ativos que, independente do ciclo econômico, né, flutuam um pouco, oscilam um pouco, tem uma baixa volatilidade, não tem um baixo, né, eu ganho um pouquinho, se as coisas ficarem muito mal também, eu não perco muito, perco só um pouquinho, são ativos com um menor nível de risco, né, maior previsibilidade. Tá? Por exemplo, né, são essas características. Nada. Tá? Só para você ter uma ideia, então, sobre isso que nós estamos conversando, nós vamos voltar exatamente nesse assunto agora, que é o que faz o beta, uma empresa ter um beta mais alto ou um beta mais baixo. Primeiro, o que nós estamos falando, depende dessa elasticidade da receita em relação às variações do ciclo econômico. Eu falei, pô, a economia está bombando, tem gente que vai lá, tem negócio que vende um monte, vende horrores. Talvez você os hotéis, o mercado de turismo, talvez, né? Tá todo mundo com dinheiro no bolso, sei lá, mercado de turismo, as viagens a negócios também, então, e o mercado de turismo estão superaquecidos. Então, sei lá, hotel, setor aéreo, aluguel de carro, talvez todas essas atividades tenham uma boa elasticidade, que a hora que o negócio estiver bom, ele vai responder rápido e fortemente. Talvez nos ciclos de baixo, só que além disso, também uma e são fixos. Professor, você pode repetir a parte da alavancagem operacional que travou bastante, não consegui entender. Não, vamos ver se deixa eu olhar. Fica pede repetir isso. Tem a ver com a relação, ou seja, a proporção entre os são gastos são fixos. Tem uma despesa fixa muito alta, ou gasto fixo muito alto, é aquele cara que começa um mês devendo, né? Vários leões para poder pagar aquela conta que você já começa. Quem só tem despesas variáveis, custos variáveis, fica numa situação um pouquinho mais tranquila, porque se você não vende nada, não tem problema, não tem também conta para pagar. Agora eu acho que melhorou. Você consegue só repetir de novo? Porque ainda estava travando pra gente, desculpa. E agora tinha voltado normal. Tem problema. Permitir que eu faça um exemplo com o número de novo. Se vocês me permitirem, eu vou voltar nesse assunto já no slide seguinte, que era só uma introdução. São os que é o tipo de negócio, alavancagem operacional e alavancagem financeira. Alavancagem financeira operacional é porção variáveis e fixos. Alavancagem financeira é o terceiro. Tá? Vou agora no slide que eu vou voltar ao tema. Vamos lá. Seguinte, nós vamos olhar o primeiro item, que seria o de negócio, como responde aqui, como responde o seu negócio a variáveis ciclos econômicos. Nós estamos imaginando aqui um cenário que imagina que o PIB, né, a economia como um todo, fosse crescer 3%. No cenário otimista, ela vai crescer 3,6% e no pessimista 2,4%.
o que eu estou embutindo aqui? Uma variação de mais ou menos 20%. Tá? No quê? Na atividade econômica. Só que essa variação de mais ou menos 20%, nesse nível de atividade econômica, tem um efeito sobre a receita, ou seja, quanto o meu negócio vende. Tá? Suponha que, nesse exemplo didático, né, no cenário provável, eu venda 6 mil, 6 milhões, 6 bilhões, 6 mil alguma coisa. Mas se a atividade econômica for boa demais, eu vou vender não 6, mas vendo 8. As pessoas estão dispostas a consumir mais o meu produto. Mas, entretanto, num cenário pessimista, a minha receita cairia 4 mil. Aqui a gente já percebe um fato. Para variações, nesse ponto onde nós estamos, né, de 3% do PIB, variações de mais ou menos 20% desse valor, teria um impacto na minha receita estimada de mais ou menos um terço, né, 33,3%. Perceba aí entre o que eu, uma empresa, o meu negócio, vai conseguir gerar de receitas. Tá? Então, isso aqui já começa a gerar incertezas, gerar riscos sobre os meus resultados. Se eu começar a considerar que eu tenho como despesas, né, custos de despesas variáveis, que elas representem aproximadamente 40% da minha receita, tá aqui, ó, 2.400, 40%. Se cair, eu vou ter ainda custo de despesas de 40%, que é esses 1.600 aqui. Se no cenário positivo, 8 mil, se eu tiver custos de despesas variáveis, como é variável, é a proporção disso, é 40%, 3.200. Então, isso aqui vai ser. Né, se eu vendo mais, eu gasto mais. Né? Então, sei lá, tipicamente, se eu vendo cadeira, se eu conseguir vender mais cadeiras, eu vou gastar mais metal, mais almofadas, acolchoados, mais o material, mais mão de obra, tudo que venha diretamente com o produto, que vai aumentar na mesma proporção, porque eu vou vender mais. Agora, se eu tenho aqui custos de despesas fixas de 2 mil, como o nome sugere, por fato de ser fixa, não interessa se a economia está indo mal, quer dizer, mal no meu cenário pessimista, ou muito bem no cenário otimista. E eu continuo gastando os mesmos 2 mil. Por exemplo, isso aí pode ser o aluguel da minha fábrica, pode ser o aluguel do meu escritório, o meu contrato com o meu contador, que eu tenho que pagar, não tem jeito, né? Um contrato terceirizado com o contador que eu preciso continuar pagando. Eu não posso cortar esse vínculo. Então, esses custos fixos aqui, 2 mil, eles vão ocorrer de qualquer maneira, independente do cenário. É nisso que eu estava brincando, na hora que o som cortou, que você tem que matar um leão por dia, porque não interessa. No primeiro dia, você já começou o mês devendo, sei lá, 2 mil. Então, você precisa correr atrás para vender o suficiente para pagar esses 2 mil. Tá? Nessa ideia. Então, esse efeito aqui, então, quando a gente olha agora o EBIT, né, que está calculado aqui nessa linha, o resultado operacional, a gente já percebe que esses caras tiveram uma variação de mais ou menos 75%. Então, vai percebendo como os efeitos vão se acumulando, tá? Eles vão se multiplicando. Então, pequenas variações que eu tenho aqui em cima no meu ciclo econômico, essas variações vão se refletindo na quantidade da minha receita, vão se refletindo no meu resultado operacional. Elas vão se amplificando. Isso significa risco. Isso aqui ocorre, essa variação de 75%, porque existem custos fixos. Quanto maior o nível de custo fixo, maior vai ser essa variação aqui embaixo. Se esse custo fixo fosse zero, eu teria aqui embaixo a mesma variação que eu tive aqui na receita. Eu não teria esse grau de amplificação, esse grau de alavancagem de efeito. Né? De alavanca aqui não é a ideia de que da física lá, que você faz uma força pequena e ela amplifica lá na outra ponta. A gente verifica aqui que os efeitos são amplificados.
uma pequena variação na atividade econômica que já tem um impacto razoável na minha receita e tem no meu lucro operacional. Quando a gente olha ainda despesas financeiras, se eu tenho lá um empréstimo, eu tenho que pagar R$ 400, 400 mil por essa dívida. O banco, o credor, não quer saber se eu estou vendendo, né, se o cenário é pessimista, é provável ou otimista, né, como é que está a atividade econômica, como é que estão as minhas receitas. O banco quer receber, o credor, lá, seja lá quem for, quer receber a parte de pagamento de juros. Então, isso aqui tem o mesmo impacto, o mesmo comportamento das despesas e custos fixos que estão aqui, desses 2.000. Tá? Então, esses caras têm a mesma característica de amplificar os efeitos. Então, notem bem. Então, o que está aqui que é fixo e o que está aqui que é fixo é um efeito de alavancar mais ainda. A única coisa é que eles têm uma característica diferente. Aqui embaixo ele tem a ver com despesas financeiras, né, que normalmente eu tenho um grau de discricionalidade, nós já vamos conversar. E aqui tem a ver com o meu modo operacional, né, com a minha característica da minha operação. Então, a gente verifica que agora eu tenho um impacto aqui no lucro antes de imposto de renda de mais ou menos 100%. Ou seja, eu posso sair de um lucro de 1.200 esperado, achando provável, posso dobrar esse cara, como posso não ganhar nada, né? Ficar aqui no zero, perder 100%. Então, essas variações a gente vê como o risco vai se amplificando ao longo, né, do meu demonstrativo de resultado, né? Pensando lá no lucro disponível para os sócios. Tá? Então, que significa a métrica de risco aqui. Tudo bem? Então, deu para entender como é que funciona essa história do tipo de negócio, do alavancagem operacional e alavancagem financeira? Professor, na verdade eu acabei perdendo o começo do raciocínio, não acabei não entendendo o porquê essa variação de 20% de cenários no PIB, elas impactam 33% na minha receita, e por assim vai, né? Tá, então, mas de novo, isso aqui vai depender um pouco da minha atividade de negócio. Isso aqui foi uma suposição para exemplificar, tá? Tem negócios que talvez não tenham nenhuma sensibilidade. Pode ser até alguma coisa que tenha um beta próximo de menor que 1, essa sensibilidade aqui seria menor. Por exemplo, consumo de energia elétrica. Na sua casa você pode até, no momento agora que as coisas não vão tão bem, fazer alguma economia de energia, mas essa economia de energia ela é sempre muito pouco, então não afetaria muito, por exemplo, a, a, a receita das empresas distribuidoras e geradoras de energia elétrica, porque mesmo quando o PIB cai, não cai na mesma proporção, não afunda tanto. Mas também, quando a economia também está bombando, eles não conseguem também responder de uma maneira muito alta. Então, isso aqui, na verdade, foi uma suposição de um cenário para ilustrar para uma empresa que tem uma sensibilidade um pouquinho maior ao que acontece no ciclo econômico. Tá? Isso aqui é um exemplo apenas, saiu da minha cabeça essa variação de 33%. Ah, maravilha, entendi. Eu realmente não tinha pego essa parte que era uma suposição de acordo com o tipo de negócio, mas entendi, Exatamente, depende do tipo de negócio, tá certo? tranquilo. Tá? Então, estou supondo um negócio que tenha esse grau de sensibilidade ao que acontece na atividade econômica do país, tá bom? Beleza. Joia. Quando nós estamos. Vamos falar agora de um cara que é no mercado aí financeiro, principalmente quem trabalha com a parte de avaliação de empresas, acaba sendo muito importante nesses bancos, né, que trabalham no bancos de investimento, né?
empresas de consultoria nessas áreas, que precisam assessorar a empresa para fazer seu valuation, fazer abertura de capital, fusões e aquisições. Nós temos os determinantes dos beta, nós já explicitamos que eram esses três aqui. É razoável de assumir que empresas que estão no mesmo tipo de negócio, ou seja, que pertencem ao mesmo ramo de setor de atividade, sei lá, as empresas que são do setor siderúrgico, as empresas que são da área de aviação, entre si elas têm um risco muito parecido, tá? Que é empresas que são do setor automobilístico, elas têm exatamente o tipo de negócio, né, faz com que elas tenham um risco muito similar, né, por conta das características do seu ramo de atividade. É razoável supor também que, para a maioria dessas empresas, esse grau de alavancagem operacional ele é muito parecido. Por que deve ser parecido? Se há algum meio de ser mais eficiente no seu processo produtivo, e se essa eficiência ela decorrer da aquisição de elementos que estão disponíveis no mercado, é razoável supor que as empresas vão convergir mais ou menos para a mesma estrutura, né, para o mesmo processos de fabricação muito similares entre si, né? Então, se para a indústria automobilística é mais vantajoso, mais eficiente você usar robôs para fazer solda das partes dos carros, para fazer cabine de pintura. O robô responde bem, e esse robô está disponível para qualquer empresa que queira comprar essa tecnologia, os fornecedores existem no mercado, é razoável supor que todos eles vão implementar esse mesmo nível de tecnologia na sua linha de produção e, portanto, esses processos têm aparentemente, né, têm maneiras similares, aí, um mesmo grau de alavancagem operacional. Tá? Claro, eu vou só abrir um parênteses e fazer uma ressalva. Essa definição de tipo de negócio às vezes é um pouquinho ampla, né? Quando você diz, por exemplo, que empresa do setor aéreo, você também está colocando às vezes no mesmo barco, né? Na mesma cesta, empresas como a Azul, que tem uma característica muito mais de voos regionais, e uma Emirates, que é uma empresa, né, que trabalha com aviões muito maiores, voos intercontinentais, que tem provavelmente características diferentes na sua estrutura, tá? Mas apesar de ambas serem do setor de aviação aérea, né, de aviação. Tá? Então, mas a rigor, tirando essas diferenças, se você puder encontrar empresas que têm o mesmo tipo de negócio, que tenham mais ou menos o mesmo porte, mesma estratégia, elas tendem a ser similares. A alavancagem financeira, agora o grau de endividamento, ele tem uma certa que a gente chama de discricionariedade. Algumas empresas podem optar por trabalhar um pouco mais alavancada, um pouco menos alavancada em termos de endividamento. Isso tem a ver com uma decisão particular individual de cada empresa. Tá? Então, o que a gente quer identificar é tirar o efeito dessa alavancagem financeira. Por isso nós estamos chamando de beta desalavancado. Tá? Como é que eu posso extrair isso aqui? Fazer a exclusão do efeito dessa alavancagem financeira. Esta fórmula, ela parte do pressuposto que a dívida, né, ela não tem um beta significativo, um risco significativo. Esta fórmula faz esse efeito. Tá? Então, o que nós temos aqui nela? Nós temos aqui esse beta L de leverage para indicar o beta alavancado. Temos aqui um beta U, esse U de unleverage em inglês para dizer desalavancado. Temos aqui um fator que vem, né, da alíquota de imposto sobre o lucro. Vamos ver se tem um benefício fiscal aqui embutido.
aqui a dívida que nós estamos assumindo da empresa, e aqui o valor de mercado, ou seja, uma métrica de endividamento, né? Porque aqui nós estamos simplesmente pegando a proporção de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Então, isso aqui é uma métrica de endividamento. A lógica é, se a empresa tiver zero dívida, esse termo que some, ela não tiver dívida, zero que vai multiplicar o que está no parênteses, vai dar zero, vai dar, sobrou só esse 1 que está aqui. Então, para uma empresa de dívida zero, nós estamos dizendo, ó, o beta da empresa desalavancada é igual ao beta da empresa alavancada, lógico, né? Ou seja, só tem... A partir do momento em que você aumenta aquela dívida, esse número aqui tende, óbvio, você pode dar uma olhada matematicamente, ele vai ser alguma coisa positiva maior que, né? Vai ser algum número positivo. Ao ser um número positivo, vai ser 1 mais alguma coisa, vai fazer que esse beta aqui seja maior do que o beta desalavancado. Tá? Então, de a rigor, o beta da empresa com dívidas, ele é maior do que o beta da empresa sem dívidas. Tá? Isso que a gente consegue perceber daqui. Tá? Então, essa relação. Então, o que nós estamos dizendo, tentando captar, é que se essa parte aqui que aquele beta desalavancado, aquele beta U, ele está sendo a parte que mede esses dois efeitos aqui. Tá? E o beta alavancado é o cara que está captando esses 3 efeitos aqui. Então, o beta alavancado está captando esses 3 efeitos e o beta desalavancado apenas esses 2 efeitos. Como o ramo de negócio determina, né, o que você vai comprar para os ativos da empresa, né? Se você está no ramo, sei lá, de locação de automóveis, você vai ter que comprar carros, montar escritórios, né? Uma característica de imóveis determinada. Se você montar uma siderúrgica, você vai ter que ter uma característica de ativos, de alto forno, laminadores, um tipo de ativo lá imobilizado, algumas características do seu negócio. E essa alavancagem operacional ela também decorre da operação da gestão desses ativos por X despesas. Então, esse beta aqui também é chamado, tá? Ele também é chamado de beta dos ativos. Tá? Então, esse beta desalavancado também é chamado beta, ou beta desalavancado, ou beta dos ativos, tá? Porque é como se a empresa não tivesse dívida, então não está levando em conta nenhum risco na fonte de financiamento. Tá? Então, também conhecido como beta dos ativos. Esse beta desalavancado. Tá? Aonde por que ele ganha importância, esse cara? Por que ele ganha importância? Eu falei para vocês que a gente pode estimar, né, essa covariância aqui, né, sobre essa variância do mercado, e mostrei para vocês olha, isso aqui pode ser feito a partir, por exemplo, de uma regressão linear, que é um conceito que vocês vão estudar lá em econometria 1, que é tentar achar qual é a melhor reta que representa esses pontos aqui, né? E o beta é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Ele é dado matematicamente por aquilo ali. Mas para fazer isso, que é onde eu quero chegar, eu preciso de algumas características. Eu só posso fazer isso aqui para uma empresa que tem as suas ações negociadas em bolsa. Você já tem que ter o capital aberto. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, esses vários IPOs, né, lançamento aí de abertura de capital de empresas na bolsa que anda ocorrendo, como é que eu vou fazer? Estimar o beta de uma empresa de capital fechado? Não dá. Né? Eu não tenho condições de buscar dados históricos para fazer esse tipo de conta aqui. Calcular o que a gente chama de beta do mercado. Outro fator importante para que isso aqui funcione é a existência de liquidez das ações. Liquidez no sentido que as ações sejam negociadas. Porque o fato delas serem negociadas, elas vão incorporando no preço as informações que vão chegando. Tá?
né? As pessoas vão tentando botar no preço e, portanto, vai afetar o retorno, né? Conforme as informações e expectativas vão ocorrendo da empresa para o futuro. Então, eu preciso dessas duas características para trabalhar com esse beta de mercado. Empresas de capital aberto e ações líquidas. Então, na ausência desses dois fatores, eu tenho um problema. E aí, esse beta desalavancado, nós vamos conversar, ele me ajuda nessa estratégia. Porque quando eu estou procurando empresas similares, buscando coisas do mesmo risco, eu estou falando, olha, você é uma empresa de capital fechado, mas eu vou buscar empresas que tenham um risco similar ao seu, para que servirem de referência. Então, eu vou procurar, se você é uma empresa de capital fechado, sei lá, da área de varejo, um supermercado, queira abrir o mercado, eu posso ir lá e buscar outras ações de empresas que sejam similares no seu ramo de atividade, para tentar estimar o risco desse setor, desta atividade econômica. Outro fato também, tá, é que se a gente quiser, o CPM, essa história do CPM do beta, ele é uma teoria, ele é um modelo proposto, que a academia já sabe que tem alguns probleminhas. Né, ele não é a última Coca-Cola do deserto. Tá? Ele tem alguns problemas, alguns testes empíricos que esse modelo acaba não passando exatamente com louvor. Entretanto, ele é muito aplicado ainda pelos práticos, vamos dizer assim, né? Pelas empresas, pelo mercado financeiro, porque nós não temos ainda nenhuma outra coisa melhor para colocar no lugar. Mas o que nós já sabemos, mesmo com esse conhecimento, já é fato conhecido, inclusive das pessoas de mercado, que os betas de carteira eles tendem a ser mais estáveis do que os betas individuais. E quando nós estamos aqui trabalhando com a ideia de querer fazer previsões sobre o futuro, eventualmente, em vez de utilizar um beta individual daquela empresa, você pode tentar calcular o beta de uma carteira de empresas. Né? Para montar essa carteira, eu preciso desse conceito também de beta desalavancado, tá? Para poder estimar qual é o risco, né, médio dessa carteira de empresas que atuam naquele setor e utilizar ele para avaliar o risco da minha empresa. Tá? Então, por quê? Pelas características. Ou porque a empresa, de novo, é capital fechado, ou porque a ação não tem liquidez, ou porque eu tenho a confiança de que trabalhar com betas no contexto de carteira, eu estou fazendo previsões melhores, tá, para o futuro. Então, posto estas considerações, eu vou dar um exemplo de como a gente pode usar essa ideia do beta desalavancado. Aqui um exemplo imagine eu tenho uma empresa, a empresa Sorte, hoje ela é capital fechado, portanto ela não tem ações negociadas em bolsa, e eu não consigo calcular o beta dela no modo tradicional ali do beta de mercado. Tá? Mas existe um conjunto de empresas similares. Como? Você vai nesses provedores de informações financeiras, como a Bloomberg, por exemplo, e busca lá empresas com a mesma classificação setorial, busca aquelas que têm características parecidas. Eu sei também que a empresa Sorte ela possui um patrimônio líquido de 1.200. Hoje isso é fácil de apurar, ela tem dívida de 180, basta onde essas informações saem do balanço da empresa. E eu sei que ela está sujeita a uma alíquota de imposto de renda sobre o lucro, né, de pessoa jurídica, de 25%. Imposto de renda aqui é contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, tudo que incida de tributação sobre o lucro. Então, as empresas similares, empresas fortes, são essas quatro aqui. Elas são do mesmo tipo de negócio. Né? Então, quando a gente lê similares, são do mesmo tipo, do mesmo setor de atividade, da mesma setor, e são, também estou assumindo que tem, né, o alavancagem operacional parecido. Esse beta aqui, primeira coisa, sempre que nós estivermos falando de beta, se eu não falar nada,
ele é sempre o beta alavancado. Quando você está olhando lá o CAPM, quando nós estamos falando, falou beta, você não falou mais nada, nós estamos fazendo beta alavancado. Inclusive, quando eu faço isso aqui, para fazer essa regressão, para estimar o beta, eu estou estimando o beta alavancado. Tá? Então, que fique claro. Quando sai daqui, porque vai sair a influência sobre o retorno, todas as influências, inclusive a influência da dívida. Então, quando nós estamos falando aqui do modelo, aqui, do CPM, para relacionar risco e retorno esperado, esse beta aqui, é o beta alavancado. Eu não preciso nem me dar o trabalho de mencionar, tá bom? Espera aqui, o slide não apareceu ainda, né? Mudou o slide para vocês? Professor, tá no slide do beta. Aqui, a covariância, dividido. Eu estou vendo aqui, congelou um pouco, só um minutinho. Eu estou num outro slide, vamos ver se ele vai passar. Aí, é por isso que eu uso duas telas aqui, o computador e o celular, porque no celular eu tenho a mesma visão de vocês, porque senão eu fico falando no computador, parece que está tudo bem. Aqui, tá? Então, esse beta que vocês estão vendo agora é o beta alavancado também, tá? Se não for mencionado nada de contrário, nós estamos sempre falando do beta alavancado, tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, esse beta que está aqui em destaque, esses caras aqui são betas alavancados, tá? Foi dado aqui a dívida, o valor de mercado. Presta atenção que o valor de mercado aqui é quanto a empresa vale lá na Bolsa de Valores, ou seja, é o preço de uma ação vezes a quantidade de ações. Tá? Aqui esse valor de mercado. É isso. E aqui estão as alíquotas de impostos que essas empresas estão sendo tributadas. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a tal da desalavancagem. O que significa desalavancagem? Eu vou pegar esses betas alavancados e vou identificar qual é o valor. Como? Aquela fórmula que eu apresentei para vocês. Só que agora eu quero calcular quem? O beta U. O beta U, se você olhar naquela fórmula, basta pegar o beta alavancado e dividir tudo aquilo que estava multiplicando ele. Que estava lá entre colchetes. Que é 1 mais 1 menos a alíquota de imposto, vezes o grau de alavancagem aqui, uma medida que é dívida sobre o valor de mercado da empresa. É assim que eu faço, estou buscando aquela fórmula lá. Tá? Então, vocês percebem que nesse quadro eu tenho exatamente as informações. Eu tenho aqui o beta, que é o beta alavancado, esse cara aqui está dado. Eu tenho informação aqui da dívida líquida, que é aquele D. Eu tenho o E. Para que a gente pudesse perceber, eu calculei aqui já na última coluna o D sobre E, só para que a gente possa verificar aqui que há diferentes graus de alavancagem nessas empresas de setor, tá? Essa última coluna. Eu tenho aqui o Tzinho ali, que é o T de tax da lei de imposto, e eu posso calcular aqui o beta desalavancado. Então, esses caras aqui são os betas desalavancados de cada uma dessas empresas. Tá? Esses são os betas desalavancados. O que a gente pode fazer? Olha, então imagine que esse aqui represente todas as empresas do setor, do mesmo setor da empresa sorte. Eu posso calcular uma média ou uma mediana com esses valores. Então, aqui a média dos betas desalavancados deu 1,125, 125, e a mediana deu 1,113. Então é como se esse fosse uma ideia para captar o risco, né, das empresas, de empresas desalavancadas desse setor, desse ramo de atividade. Vale aqui a pena fazer um destaque, tá? Os práticos, se você abrir um laudo de avaliação ou olhar as recomendações da CVM, você vai, normalmente as pessoas usam a mediana, tá?
porque ela não está sujeita a observações influentes. É que normalmente é difícil, pelo menos no mercado brasileiro, você achar um conjunto, sei lá, de 20 empresas do mesmo setor, né, do mesmo ramo de atividade. Né? Então, assim, se você estiver trabalhando com poucas empresas, como nós estamos trabalhando aqui no nosso exemplo, com 4 empresas, se tiver uma com um número muito fora do normal, né, a média ela é afetada, porque são poucos casos, então um número influente, uma observação influente, um número muito grande ou um número muito baixo, acaba afetando de maneira muito forte a média. A mediana, ela não é afetada por isso, né? Ela não depende dessas observações influentes. Então, a mediana é o queridinho, é o predileto, é o mais recomendável que você faça nos casos práticos. Para nós, para efeito apenas de exercício, tá? Aqui dentro, nós vamos usar a média. Tá? Por quê? Porque aqui, como são números que eu crio, né? Está controlado, obviamente, eu também vou para até facilitar, eu acho que para você seria mais fácil calcular a média do que calcular a mediana, né? Se eu pedisse para calcular. Alguns talvez nem lembrem exatamente de como fazer a mediana, pode se atrapalhar. Então, a média eu tenho certeza que ninguém esqueceu como é que se faz. Tá? Então, vamos usar a média. Tá? Então, a ideia é, posto esses valores, nós temos que fazer um segundo trabalho, que é um trabalho de realavancagem. Porque o que nós achamos foi um risco médio aqui, mediano, do setor. Então, olha, de empresas desalavancadas, sem dívida. Mas a empresa sorte, ela possui dívida. Então, agora eu preciso aplicar de novo aquela fórmula. Né? Beta L, agora vou usar qual? Esse beta U, por exemplo, esse beta U médio do setor, no nosso caso, nós estamos trabalhando com exercício, e tudo aquilo que está entre colchetes lá. Então, esse é o fato agora que nós estamos chamando de realavancagem. Então, eu vou ter que usar, aqui tem os betas médio e o desalavancado em amarelo. Desculpa, é amarelo. Não, ele está aqui, o beta desalavancado do setor médio estão aqui embaixo. Desculpa, aqui à direita. Essa empresa ela tem dívidas de 180. Lembre-se, preste atenção. O ideal é que eu use o valor de mercado da empresa que ele quer negociar na bolsa. Mas para uma empresa de capital fechada, eu não tenho a informação. Justamente eu quero determinar, às vezes, o valor da empresa para fazer o seu abertura. Então, na ausência de informações de mercado, eu vou usar a segunda melhor informação, que é a contábil. Nesse caso, eu estou usando o patrimônio líquido aqui no lugar do E. Tá? Eu estou usando o patrimônio líquido aqui, porque eu não tenho, obviamente, o valor de mercado. Então, a liga de impostos foi dado todos os fatores, foi dado, então, eu estou usando o beta desalavancado, e eu posso calcular aqui os betas para fazer as continhas para a empresa sorte que eu queira vir a fazer uma avaliação dela para uma operação de abertura de capital, fusão, aquisição ou qualquer outra atividade que exija a determinação de valor de mercado dessa empresa. Tá? Ela passa por esse processo todo que a gente conhece como valuation, avaliação de empresa, passa pela determinação do risco do negócio. Essa é uma das metodologias. Tá? Não é a única, mas é a mais comum em termos de mercado. Eu não Oi? entendi direito como que uma só empresa consegue ter dois betas, então. É só dependendo do parâmetro que você pega, se é médio ou mediano? Exatamente. Então, de novo, você vai acabar escolhendo um só, tá? Você vai acabar escolhendo um só. Na prática, que nem eu falei, na prática você vai eleger, assim, lá no mercado, a mediana. Aqui eu fiz com os dois para a gente ver. Essa diferença aqui, na verdade, ela acaba sendo depois irrisória num contexto maior onde de aplicação. Tá? Essa diferença a partir aqui de... Se a gente for fazer uma continha de variação percentual, daria muito pequeno esse exemplo que eu trouxe para você. Mas, na verdade, eu só vou determinar um beta para ela, tá? Porque, de novo, isso aqui está dependendo dos meus pressupostos. E o pressuposto, de novo,
é isso que está em destaque aqui. Se você estiver lá fora no mercado, se você abrir um laudo de avaliação, você vai ver que eles usaram a mediana. Tá? Eu estou pedindo para nós, porque é muito mais prático, muito mais fácil, aqui no contexto acadêmico, de sala de aula, de fazer exercício, é mais fácil a gente usar a média. Tá? Mais fácil a gente usar a média. Obrigada. Então, se a gente fosse fazer um exercício, eu usaria esse aqui baseado na média. Tá? Eu pegaria esse valor que está aqui, é que eu estou ilustrando as duas formas de fazer. Talvez, não sei. Tá? Então, assim, eu calculei mostrando um com o outro, mas assim, para efeito, se a gente fosse fazer um exercício aqui, olha, calcule qual o retorno esperado para essa empresa. Você usaria esse beta aqui. Tá? Para efeito nosso aqui, que nós estamos trabalhando com a média, você usaria esse valor aqui. Tá bom? Beleza, obrigada. Tá? Então, assim, voltando, qual seria o retorno esperado para os acionistas dessa empresa? Você deveria voltar aqui com esse modelo de risco-retorno baseado, depois você usaria aquele beta que você calculou lá, baseado na média, um único beta. Dados esses demais parâmetros aqui, esses outros dois parâmetros, prêmio de risco e taxa livre de risco, você poderia estimar qual é o retorno desejável, esperado para os acionistas desta empresa sorte. Tá? Então é isso que você faria aqui. Nossa Senhora. Deixa eu parar um pouquinho, porque os slides estão dando mais devagar do que eu estou falando. Pronto, vou aparecer, tá? Então, de novo, o que eu estava comentando. Dado esse beta estimado lá agora, para essa empresa de capital fechado, você pergunta qual o retorno esperado ou exigido pelos acionistas da empresa sorte. Olha, considerando aquele beta, considerando esse prêmio de risco de mercado, considerando essa taxa livre de risco de mercado, esse é o retorno que os acionistas deveriam esperar, obter com a empresa sorte. Tá bom? Então, essa é a colocação. Aqui tem alguns livros bibliográficos que tratam um pouquinho do assunto, tá? Então, eu estou aqui hoje na nossa aula para abordar alguns aspectos um pouquinho à frente do que a gente fez na aula passada, em alguns cenários, mostrando um pouquinho do conceito esse conceito de beta desalavancada, essa relação entre correlação e beta. Estou trazendo para vocês então, alguns aspectos, alguns olhares, algumas coisas que a gente merece a nossa atenção, tá? Para esse assunto. Só um momentinho, eu vou interromper aqui a gravação da aula.